Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O que fizemos, afinal, à economia nestes 50 anos de democracia? É a pergunta deste programa, onde olhamos para a economia no contexto das 5 décadas de democracia. De 1980 a 2022, Portugal registou 6 recessões. Desde 1977 foi intervencionado várias vezes pelo FMI. 5 décadas de democracia, vividas maioritariamente dentro da CEE, depois da União Europeia, enquadradas por diversos alargamentos da União e até uma nova moeda já no novo milénio. No entanto, persistem desigualdades e divergências em relação ao resto da Europa, resultado de diversas estratégias económicas seguidas ao longo dos anos. A pergunta, além desta, surgem mais outras. O que poderia o país ter feito diferente? Enfim, que opções se revelaram certas ou erradas e de que forma podemos projetar as próximas décadas de Portugal em termos económicos? Convidámos 2 economistas para conversarem connosco. Vítor Bento e João Leão vão estar nesta conversa sobre o Portugal económico a que chegámos e que eventualmente queremos chegar. Muito obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. É um gosto recebê-los aqui neste programa que continua a olhar para as 5 décadas de democracia nesta parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vítor Bento, na preparação desta nossa conversa, olhando para as suas declarações recentes, não posso deixar de esbarrar numa frase sua que é demasiado provocadora para não a trazer logo à cabeça. Quando diz que Portugal não tem uma estratégia, que é um navegador de circunstâncias. Não há propriamente uma estratégia nacional, porque isso seria, enfim, passaria por ter objetivos realizáveis, encontrar um conjunto de instrumentos necessários. A minha questão é se nestes 50 anos nunca houve mesmo nenhuma estratégia. Houve estratégias curtas, de curta duração, não seguidas, várias estratégias seguidas. O que é que se passou nestes 50 anos, Soutor? Ora bem, em primeiro lugar, bom dia, boa noite, muito obrigado por esta oportunidade. Enfim, esse desafio que coloca não é de fácil resposta. Primeiro porque, obviamente, sendo nós uma democracia com poderes descentralizados, nomeadamente o poder económico é um poder descentralizado, mas onde o Estado tem um papel condutor muito importante, um papel de guia, quer como regulador, quer como orientador, e pode ser, ou não ser, um fator de convergência, enfim, dos vários poderes descentralizados na persecução de um determinado objetivo comum para o qual possa haver ou não haver consenso. E aí julgo que tem havido tem havido uma insuficiência muito grande. Nós vivemos cada vez mais dependentes do curto prazo, portanto, os poderes políticos vivem para o dia da manhã, para a sondagem da próxima semana, e isso acaba por limitar muito as escolhas que são feitas, porque as escolhas são feitas para ter resultados no dia seguinte, e isso pode sacrificar resultados a mais longo prazo, enfim, podendo ter efeitos adversos no curto prazo, mas que possam, digamos, a longo prazo ter um... E foi sempre assim, desde 74? Não foi sempre assim. Eu acho que isso é algo que se tem vindo a agravar por várias circunstâncias. Nós tivemos o período de procurar entrar na altura Comunidade Económica Europeia, e isso, de certa forma, foi uma estratégia mobilizadora do país. Praticamente todas as partes envolvidas estavam convergentes nesse desígnio. Depois da entrada na Comunidade Económica Europeia da altura, houve a estratégia da convergência e, portanto, houve uma procura de tentar tirar partido das novas condições oferecidas e conseguir fazer convergir as condições económicas do país, em particular os níveis de vida, com os níveis de vida médios ou dominantes na União Europeia. E depois, sobretudo a partir do momento em que nós entramos no euro, e que perdemos determinados instrumentos nos quais nos tínhamos viciado no passado, que era a utilização simultânea da inflação e da desvalorização como meio de corrigir problemas no curto prazo, tivemos dificuldade em nos adaptar a essas novas circunstâncias, fomos iludidos, e aqui coletivamente iludidos, pela facilidade provocada pela descida abrupta das taxas de juros e que, portanto, permitiu um acesso imediato ao crédito e permitiu
antecipar a realização de muitas ambições pessoais das pessoas. Portanto, nós tivemos uma convergência do consumo muitíssimo maior do que a convergência do rendimento que poderia financiar esse consumo, e o gap foi coberto com o recurso a endividamento externo. Vogámos nessas circunstâncias todas. Sim, vogámos, de facto, dentro da presunção aparente de que estávamos a melhorar, porque, de facto, em termos de consumo, melhorava-se, as pessoas conseguiram muito rapidamente aceder a determinados bens e a determinados ativos, nomeadamente até de compras de casas e de melhoria das casas onde viviam, portanto conseguiram tudo isso, mas depois veio, digamos, utilizando uma linguagem de tiro, de caça, veio o coice do tiro e tivemos depois a recessão subsequente e a austeridade necessária para tentar reequilibrar essas condições financeiras e, portanto, a partir daí as coisas, enfim, voltaram a ser mais apertadas. Mas, portanto, enfim, sei que vamos conversar mais ainda sobre isto, só para dar o primeiro tiro de entrada na conversa. João Leão, concorda com esta ideia? Vogámos à medida destes desafios, ou estes desafios também representaram uma estratégia em si, porque a entrada na União Europeia e depois toda a circunstancialismo ligado à moeda única apertou, de certa forma, ou colocou algumas baias na forma como a estratégia económica ou financeira do país foi seguida. É importante também termos aqui um enquadramento, e também já foi aqui dado, e queria complementar aqui o professor Vítor Bento, também aqui na entrevista. Há aqui uma dimensão que houve um período em que havia desafios mais de natureza macroeconómica, que tinham a ver com a adesão à moeda única, com a entrada na União Europeia, que dava uma visibilidade maior a essa estratégia. Mas uma vez conseguidos esses desafios, faz parte também de uma democracia moderna, e não devemos... uma democracia moderna que não é dirigista, o Estado tem uma estratégia naquilo que é suposto ter uma estratégia. Há dimensões em que o Estado intervém, nas qualificações, na formação, na transição ambiental, na ajudar a economia a caminhar para uma transição digital e outras áreas, como em Portugal, como em todas as democracias na União Europeia, deve ter, é a estratégia que o Estado deve ter. Agora, há uma parte da população que naturalmente, e é um anseio em muitas democracias modernas, muitas vezes, de haver algo mais dirigista, quase correspondente a um regime mais em que o Estado comanda de forma mais clara a economia, mas não é isso que é o modelo que existe na economia na União Europeia, no modelo de regimes democráticos. Como é que descreveria o modelo português? E faz bem, e há uma parte saudável deste processo de debate constante, não ver essa ideia de que nós temos algo que sabemos que há 30 anos o que é que devemos fazer, é algo, por um lado, contra a ideia do que é a própria democracia. A democracia temos que ir respondendo também às necessidades da população e dos desafios que a economia cria, que vão sendo diversos, e também essa ideia de que temos aqui alguém que sabe tudo e que está aqui há 30 anos sem um processo democrático pelo meio a decidir tudo, é algo que não é compatível com o regime democrático moderno. João Leão? O que é que será o modelo português? Agora, há aqui aspectos, eu acho que já foi uma parte deles identificados, também não devemos, eu acho que estou de acordo com algumas das coisas que referiram, mas é que é importante referirmos que e aqui sendo mais, nós temos uma tendência no debate político e económico para fulanizar demasiado a responsabilidade sobre as coisas e achar que podemos fazer muito mais coisas do que muitas vezes conseguimos. Ou seja, há aqui na evolução dos últimos 50 anos, que Portugal evoluiu, que foram muito resultado de grandes tendências a que Portugal teve exposto. Houve uma primeira fase que foi uma fase inicial de ainda alguma instabilidade da sequência da adesão à democracia, mas depois Portugal teve ali um período com a adesão à União Europeia, que foi um período de grande sucesso entre meados dos anos 80 até ao final do século. Portugal beneficiou muito da adesão à União Europeia, da abertura do mercado, da estabilidade que isso com trouxe muitos fundos estruturais que também ajudaram o desenvolvimento do país. Que ajudaram também, foram muito importantes. E depois, na passagem do século, houve aqui um conjunto de choques negativos sobre a nossa economia que teve sobretudo a ver com a dimensão de grande abertura, ou seja, a União Europeia abriu-se muito ao exterior, por um lado a leste, os países de leste entraram na União Europeia e depois a União Europeia estabeleceu também relações mesmo com os outros países de leste que não entraram na União Europeia,
houve a abertura da União Europeia ao resto do mundo, a adesão à Organização Mundial de Comércio por parte da China, o fim do acordo multifibras. E o que é importante aqui referir? Os impactos destes choques não foram iguais para todos os países da União Europeia. Portugal era o país menos qualificado da Europa, que estava mais exposto às indústrias que a Europa era menos qualificada. Portanto, Portugal era um país muito altamente exposto no vestuário, têxteis, calçados e outras indústrias de baixo valor acrescentado, associado em mão de obra não qualificada, e era isso em que a Europa não era competitiva. E era natural que quando a Europa se abrisse ao exterior, Portugal fosse os países mais prejudicados por essa evolução. Ou seja, a Europa como um todo pode ter beneficiado dessa abertura ao exterior, não estou a dizer que é negativa, beneficiou a vários níveis, beneficiou sobretudo mais o norte da Europa, mas países como Portugal e, de certo modo, a Itália, que eram muito expostos a estes setores, sofreram com esta evolução. Não é? Sofreram bastante e foi na altura que nós, o investimento direto estrangeiro que vinha para Portugal entre 1985 e o final do século, vinha para o automóvel, para outras áreas, desviaram-se todos para a Europa de Leste, várias nossas indústrias recolheram-se bastante, no têxtil, vestuário e calçado, basta olhar para os números, Portugal sofreu muito, mesmo no turismo, algum turismo que vinha a procurar de turismo mais barato foi desviado algum para o leste. Portanto, Portugal perdeu a vários níveis e sofreu. E agora, só para termos uma ideia, o que é que acontece? Depois só resumir mais um minuto para perceber, depois completar até agora. Para dialogarmos mais. Depois passámos por um período que foi na sequência disto de baixo de crescimento, que depois gerou na crise de dívidas soberanas em que Portugal foi particularmente atingido. Aí também foi, de alguma forma, a vulnerabilidade de Portugal tinha na altura, mas tem uma decisão, a forma como foi feita a governação económica europeia na altura, que podia ter sido diferente, em que aí foi bastante duro e com banhos de danos sobre a economia portuguesa, todo esse processo em Portugal teve ali vários anos sem investimento, com falta de acesso ao financiamento, em que se atrasou bastante, em que perdeu muita mão de obra qualificada posterior, nesses períodos, foi negativo para... E depois dessa fase, Portugal beneficiou a partir de 2015, 16, a maior estabilidade macroeconómica, acesso a uma política monetária com taxas de juros mais baixos, conseguiu recuperar de forma notável o emprego, até neste momento Portugal foi o país que mais aumentou o emprego face a 7 anos atrás, mais de 1 milhão de trabalhadores, é uma coisa que não sequer está nos modelos macroeconómicos, de repente temos mais 25% Já vamos continuar a falar sobre isso. Só para concluir. Temos mesmo que dialogar no programa. Só para concluir, este enquadramento já após este efeito da crise mais recente foi um enquadramento positivo, em que Portugal também recuperou muito a sua imagem externa, a vários níveis, e que levou agora até um prémio Nobel da Economia e um outro professor do MIT, que até foi meu professor lá, que referiu que Portugal nos últimos anos tem sido, de alguma forma, um sucesso, um milagre económico, não é? De alguma forma, pelo menos ao nível do emprego, isso é verdade. Esta oportunidade europeia foi devidamente aproveitada neste nosso tempo democrático, para além da recessão massiva de fundos que tivemos durante largas décadas? Eu julgo que poderíamos ter feito melhor. Eu acho que nós tínhamos espaço para ter conseguido melhor e ter conseguido, com as oportunidades que essa adesão criou, nós podíamos ter conseguido uma convergência de níveis de vida e de rendimento melhor. Enfim, não descontando também algumas condições adversas que nós temos, nomeadamente, quer dizer, nós de facto somos um país periférico, independentemente de, toda a fantasia que possamos dizer, nós somos um país periférico dentro da Europa e isso cria-nos condições mais adversas. Portanto, nós se medirmos o PIB envolvente, o PIB que é criado num raio, sei lá, de 1000 quilómetros da capital de cada país da União Europeia, Portugal deve está de certeza entre os países que têm menos PIB nesse raio. E, portanto, isso é uma desvantagem do ponto de vista de oportunidades. Países que estão no centro, como a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, tudo mais, obviamente que têm um potencial de dinamização muitíssimo maior. Já agora, nas circunstâncias geopolíticas atuais, a nossa perificidade europeia neste momento é uma vantagem, mas isso depois podemos ir a isso. Isso é bom mais para a frente. A desvantagem tornou-se numa vantagem. Mas, portanto, acho que nós podíamos ter feito melhor se tivéssemos tido
digamos, uma capacidade de pensamento estratégico mais estruturada e tivéssemos tido, digamos, uma ação mais convergente para esses determinados objetivos. Está a voltar ao seu tópico inicial. A ideia de uma falta de continuidade nas políticas também? Sim, de continuidade e, sobretudo, e tentar medir os efeitos de longo prazo. Porque, aliás, uma das coisas que eu acho que nos falta muito em termos de decisão, a vários níveis, é a desconsideração de que o mundo, sobretudo o mundo social, é sistémico. Isto é, tudo depende de tudo. E quando por vezes se atua sobre uma variável, digamos, sobre a variável A, para influenciar a variável B, portanto nós queremos melhorar a variável B, seja a melhoria do rendimento no imediato. Podemos fazer isso, mas depois esquecemos que esta ação de A sobre B vai levar a que A também influencie C, influencie D, influencie B, e o próprio B vai influenciar D, E, F, H, que depois, por sua vez, vão influenciar B. E depois o resultado final, muitas vezes, acaba por ser que o B fica muito aquém daquilo que se queria ter atingido e os resultados que são provocados noutras variáveis são muito mais desfavoráveis. Ou seja, que as consequências indesejadas da ação prevalecem sobre as consequências que motivaram a ação. E, portanto, esta falta, digamos, de análise sistémica é muitas vezes uma das causas, digamos, de maus resultados que obtemos, que são coisas feitas com boa intenção, porque ninguém quer fazer mal, quer dizer, ninguém faz determinadas ações para fazer mal, e muito menos para fazer mal ao país. Só que, não medindo todas as potenciais consequências, obviamente acaba por fazer mal. Mas, portanto, respondendo à sua pergunta, acho que podíamos ter conseguido, de facto, muito melhor, e que, nomeadamente, o período gerido a partir da entrada no euro... Houve um período crítico, na sua opinião? Sim, a partir da entrada no euro, e enfim, não desvalorizando as condições adversas que o João Leão acabou por referir e que de facto são verdade, nós tivemos vários choques adversos, mas esses choques adversos podiam ter sido resolvidos de outra maneira. Em termos de teoria macroeconómica, se nós não tivéssemos já no euro, esses choques teriam sido resolvidos com uma desvalorização da taxa de câmbio real. Isso teria permitido estabelecer determinados Só que esse instrumento exatamente, não existia. mas não havendo isso, poderia pelo menos ter-se tentado evitar a sobrevalorização da taxa de câmbio real através de políticas, quer dizer, quer do ponto de vista de evitar que os níveis salariais tivessem crescido mais do que os níveis de produtividade, coisa que no passado nós estávamos habituados a uma prática onde nós podíamos deixar aumentar os salários aquilo que quiséssemos, porque depois a inflação desvalorizava-os, isto é, o valor real do salário era diminuído e os efeitos na competitividade provocados pela inflação eram corrigidos pela desvalorização. E, portanto, nós mantivemos esta cultura quando entramos na moeda única. Só que passaram-nos a faltar os instrumentos e, portanto, a única coisa com que ficámos confrontados foi com os aumentos nominais. E, portanto, isso depois provocou a tal sobrevalorização da taxa de câmbio real. Ao mesmo tempo, passámos a privilegiar investimentos no setor chamado de bens não transacionáveis, portanto, aqueles que não estão sujeitos à concorrência internacional. E nós conseguimos um desfazamento entre produtividade e rentabilidade. Isto é, os setores mais rentáveis eram os setores onde a produtividade menos crescia e os setores onde a produtividade poderia crescer menos eram os menos rentáveis. E, portanto, o próprio investimento passou a orientar-se, de facto, para estes setores que eram adversos a um crescimento de longo prazo, mas que davam maior rentabilidade no curto prazo, porque eram setores, de certa forma, protegidos da concorrência internacional. Sim. E, enfim, protegidos por um determinado tipo de políticas. E, portanto, a desconsideração destes aspectos tornar o resultado muito pior do que aquilo que poderia ter sido. Isto foi avisado na altura, só que, enfim, entendeu-se não dar atenção a isso e depois tivemos as consequências que vieram a seguir. Enfim, haveria muito mais coisas a dizer, mas não quero... Continuamos. João Leão, há pouco estava a tentar perguntar-lhe qual era o modelo português, porque a discussão sobre modelos dos outros foi muito grande tema de debate económico ao longo destas décadas. Muito se falou do modelo irlandês, por exemplo, mas também depois cruzado com as experiências e o peso que tem na despesa, por exemplo, do Estado Social nórdico. Portugal caminhou alguma vez para ter um modelo próprio, para ter alguma destas, seria necessário ou seria prudente, enfim, identificar um determinado modelo para o país e segui-lo com uma continuidade de políticas?
Quer dizer, isto não pode ser um governo que tem que sozinho a terminar, tem que ser um conjunto. Isto é a população portuguesa que vai definindo qual é o modelo, através das escolhas democráticas que faz, como é que pretende, se quer inclinar-se para um modelo mais liberal ou para um modelo mais social-democrata. Mas não é suposto haver uma continuidade de políticas também? Mas nós não podemos impor essa quantidade de políticas. Podemos procurar entre os principais partidos haver uma maior convergência, mas faz parte o meu pragmatismo e a minha noção da realidade faz-me ver que é difícil estar a impor, tem que se ver as escolhas da população. Agora, há dois modelos que na Europa tem um modelo de natureza mais social-democrata comparando com os Estados Unidos, e agora este modelo mais social-democrata pode ser um pouco mais liberal ou um pouco mais social-democrata, e é isso que está em causa. Agora, eu queria chamar a atenção também, e já foi referido aqui pelo professor Vítor Bento, que Portugal tinha de facto dois grandes problemas à partida, que era, além destes choques que referi, que era o facto de ser um país periférico, o país mais periférico da União Europeia, e, por outro lado, Portugal é um país que chegava ao início do século com as mais baixas qualificações de toda a Europa. Isto eram grandes óbices naquilo em que Portugal, e sem prejuízo da discussão que o professor Vítor Bento diz do que é que podia ter sido feito, a minha análise é que, mesmo que procurássemos ter outras políticas que tentassem atenuar um pouco o efeito, não deixaria de ser uma transição dolorosa, como é sempre nestes contextos. Mas o que é que poderia ter sido feito? Mas agora, curiosamente, que estamos a assistir na Europa, curiosamente, e agora pretendendo perspectivar um bocado do futuro, agora a Alemanha a sofrer o tipo de choques que nós sofremos há 20 anos. A Alemanha a sofrer, ou seja, agora que a China está a entrar em força nas indústrias mais avançadas do ponto de vista tecnológico, no setor automóvel e outras áreas, a Alemanha, que beneficiou muito há 20 anos atrás deste choque extremamente positivo, ou seja, a Alemanha era o país que mais vendia automóveis para o grande mercado em crescimento na China, e agora o número de automóveis que vende para a China está em forte queda. A Alemanha está a sofrer bastante deste embate no setor industrial, do facto da China se estar a tornar mais competitiva e competir diretamente nos seus setores, e isso é muito evidente no setor automóvel, onde que é muito importante a Alemanha, em que a China é muito forte nos carros, na parte dos carros elétricos. Agora estas questões que nos prejudicaram nos primeiros 15 anos do século, entretanto já se batizeram, e agora, como também disse o professor Vítor Bento, também estou de acordo, nós temos uma situação em que podemos tirar partido e mais vantajosa, mesmo em termos do ponto de vista económico. Temos uma situação do ponto de vista, que era uma dificuldade que tínhamos, do ponto de vista da dívida pública, a correr bastante bem. Portugal foi, nos últimos 7 anos, o segundo país da União Europeia que mais reduziu a dívida pública na Europa. Deixámos de ser um país altamente endividado, estar no grupo dos países mais altamente endividados, e temos a dívida agora nos 100% do PIB, e caminhamos sem ter que fazer esforço adicional, só com deixar correr o trabalho que já foi feito, mantendo o equilíbrio aqui no orçamento, para que daqui a 3 ou 4 anos Portugal já tenha uma dívida abaixo da média da União Europeia e abaixo do referencial de 50%. Mas é um país onde persistem desigualdades importantes há muito mais tempo do que o euro cá está. Ou seja, existem desigualdades que têm a ver, uma parte importante são desigualdades até sociais e económicas, ou seja, desigualdades na distribuição de rendimento, que em grande parte também espelham a desigualdade que houve de décadas ao nível das qualificações, que se depois traduziu em termos salariais numa desigualdade do ponto de vista salarial no nosso país. Mas Portugal, agora, e é interessante, quando perspectivarmos a próxima década ou as próximas décadas, termos aqui algumas coisas do que é que sabemos sobre isso. Sabemos o que é que sabemos que há aqui que é mais permanente. Por um lado é a questão demográfica. Ou seja, em termos demográficos, há aqui dois vetores muito importantes que vão marcar os próximos 20 anos. Estruturais, extremamente importantes. O primeiro fator é negativo. Ou seja, nos próximos 20 anos, e é muito acentuado nos próximos 20 anos, depois estabiliza, Portugal vai ser um dos países que mais vai aumentar o seu rácio de dependência de pessoas com mais de 65 anos face à população ativa. Ou seja, nós vamos praticamente entre 2020 e 2045, o índice de dependência do país, isto aqui com as projeções demográficas que existem, praticamente vai duplicar. Ou seja, estamos a falar daquilo que mais pesa sobre a despesa do Estado. Quais são os outros fatores que identifica, além da demografia? Esta demografia, só para perceber como é que é importante também do ponto de vista financeiro e económico, é que o facto de termos duplicar o índice de dependência demográfica, ou seja, o número de pessoas, vamos passar de
cerca de 3 pessoas com mais de 65 anos de população ativa para 6. Isto aqui tem um impacto tremendo também sobre o Estado. E para além desse sobre a economia, fator, que outros fatores? Porque 50% da despesa do Estado é com os mais velhos. Que outros fatores é que identifica? Com a segurança identifica? social e com as pensões. Para além da demografia? Para além da demografia, há outro fator muito importante também nos próximos 20 anos, que é importante, e é importante pensarmos do ponto de vista económico, é que Portugal também é o país, para além de ser o país que mais envelhece, em termos também do índice de dependência, do peso e do problema da população ativa, que vai estar em queda, se não houvesse imigração positiva, ou seja, se o saldo migratório for 0, nós estamos a pôr uma população ativa aqui a um ritmo de quase 1% ao ano. Isto é quase retirar grande parte do potencial de crescimento da economia ao país. Então nós vamos ter aqui um desafio tremendo do ponto de vista... Qual é o outro fator? De pensar também não só do esforço depois com os mais velhos, mas também de pensar como é que conseguimos... A única forma de resolver este problema é a imigração. Isto levanta questões políticas, económicas e sociais tremendas sobre o país. Portugal e a Itália são os países da Europa que mais sofrem este efeito. Outro efeito que é muito importante e também nos próximos 20 anos que se vai resolver foi... Portugal foi... Só muito tardiamente conseguiu resolver o problema das qualificações, e Portugal tem agora a geração que tem entre os 50 e os 65 a menos qualificada de toda a Europa, que se vai reformar nos próximos 15 a 20 anos, e tem a geração mais nova, que tem menos de 30 anos, já como das mais qualificadas da Europa, com qualificações acima da média europeia. Esta transição, como é que nós conseguimos fazer esta transição? Como é que conseguimos criar condições para que esta geração fique em Portugal? Porque temos que a estrutura produtiva da economia tem que se adaptar totalmente ao facto de Portugal passar de ser o país menos qualificado da Europa para o país com qualificações... Deixa-me ouvir agora aqui o professor Vítor Bento qualificações iguais à média da União Europeia. Outros desafios que encontra, se calhar voltando à sua ideia de que a partir de agora essa periferia também se torna uma vantagem. Já agora era interessante ouvir a sua explicação. Sim, como sabe, quer dizer, grande parte da globalização que se deu a partir dos anos 80 levou à exteriorização das cadeias de produção e das cadeias de abastecimento, nomeadamente para a Ásia. Portanto, para a Ásia e para países mais periféricos da orla ocidental. E isso deu uma grande vantagem do ponto de vista de redução de custos, permitiu a melhoria do nível de vida geral da população no Ocidente, não de todos, mas permitiu, e ao nível do mundo em geral, nomeadamente a pobreza no mundo inteiro, contrariamente à ideia que prevalece, reduziu substancialmente. A população em nível de pobreza no início do século XX deviam ser para aí 80% da população mundial, nos anos 80 ainda era 40% e hoje é menos de 10%. Portanto, isso foi provocado pela globalização. E aí, portanto, nesse processo, Portugal teve desvantagem, acho como foi referido no início. Neste momento, com os problemas que foram criados nessas relações geopolíticas, e nomeadamente, por um lado, com a destabilização das cadeias de abastecimento com a pandemia e, por outro lado, com o agravar das tensões geopolíticas e, portanto, a necessidade de repensar, de reaproximar essas cadeias de abastecimento e, portanto, para repensar quais são os melhores destinos da exteriorização das atividades produtivas dos países mais desenvolvidos, Portugal está afastado das zonas de conflito e, portanto, a sua periferia face às zonas de conflito é neste momento uma vantagem e, desse ponto de vista, está no centro do Ocidente. Está na periferia da Europa, mas está no centro do Ocidente e isso é uma vantagem para a localização de atividades que possam vir a ter que ser transferidas, portanto, do exterior do Ocidente, nomeadamente da Ásia, para Portugal. Isso vai ser uma vantagem. Afasta-nos em definitivo da ideia de uma esfera de influência da China e que recoloca-nos da dimensão atlântica da nossa fachada económica. Na história social, enfim, na vida de cada um há um fim, mas na história social em geral não há definitivos. Há provisórios que podem demorar mais ou menos tempo, mas tudo de alguma forma na vida é transitório. Portanto, e aliás nós vemos com a própria história dos impérios que durante séculos dominaram o mundo e depois de repente caem. Portanto, no futuro mais ou menos imediato temos essa situação vantajosa. Se as coisas depois vão mudar ou não, depois ver-se-á. Mas eu queria ir aos nossos problemas e se hoje tivesse que identificar um problema grave que nós, enfim, que é uma grande limitação que nós temos e que se não superarmos não vamos superar mais nada, mas antes de referir o problema, eu gostava só de dizer uma coisa também a propósito do que disse que o Sr. João Leão, que é
O sucesso do país é independente das escolhas serem mais à esquerda ou serem mais à direita, isso faz parte da alternância política e aliás, haver alternância, de uma vez haver políticas mais à esquerda ou das mais à direita, isso é saudável, mas isso não impede que os países como um todo tenham um conjunto de objetivos e um conjunto de desígnios e de condições que levam a que a generalidade do país, o grande grosso do país, seja convergente num determinado objetivo. E nós temos faltado isso. Mas, eu ia dizer, se eu hoje tivesse que escolher qual é uma das nossas grandes fragilidades e que se não superarmos tudo o resto vai falhar, é a qualidade da governance pública. Nós temos uma má governance pública e a qualidade da governance pública tem vindo a deteriorar-se ao longo do tempo. É hoje pior do que era há 20 anos, enfim, não vale a pena ir mais para trás. Por um lado, porque os aparelhos de decisão do Estado têm-se partidarizado em demasia. Portanto, as pessoas são escolhidas mais em função da afinidade partidária e por vezes até de blocos dentro dos partidos do que propriamente por competências as competências necessárias, por mérito necessário. Por outro lado, os quadros dirigentes na administração pública num sentido muito lato, não é apenas no Estado, são muito mal pagos face, digamos, ao resto. E isto também restringe o poder de convocatória, o poder de recrutamento. E depois, terceiro, a sociedade em geral, e sobretudo a sociedade política, trata mal os dirigentes do Estado altamente meritórios. E eu vou-lhe dar um exemplo. Neste país, toda a gente que mexe tem uma condecoração. As pessoas que nunca são condecoradas são os grandes representantes do Estado, aqueles que foram grandes dirigentes do Estado. Se você for ao Reino Unido, é exatamente o contrário. Portanto, são distribuídas regularmente, pelo menos uma vez por ano, são distribuídas, digamos, comendas, enfim, pelos notáveis da sociedade, mas dentro desse grupo, os dirigentes de topo do Estado estão sempre envolvidos. E praticamente toda a gente que chega por carreira, digamos, ao topo do Estado, tem essa distinção, isto é, o Estado reconhece-lhes essa distinção. A preocupação com a qualidade da governance não levará a um aprofundamento do papel do Estado na economia? Não necessariamente, não. Aliás, eu não tenho problemas relativamente a isso. Isto é, o Estado tem um papel fundamental na economia, seja qual for a natureza do regime, seja mais liberal ou menos liberal. Podemos discutir a extensão, mas não há nenhum país que não seja governado pelo Estado e que o Estado não tenha um papel central, seja como regulador, seja como agente em algumas circunstâncias. Obviamente, o Estado não deve ser a força dominante, porque quem cria riqueza são as empresas, basicamente são as empresas que criam. Portanto, têm que ser dadas condições às empresas para, em sistema concorrencial, poderem ser criadoras de riquezas e depois o Estado há de pôr as condições em que elas podem funcionar e as condições de compensar, se for esse o caso, a distribuição primária do rendimento que a atividade das empresas gera através do sistema fiscal e do sistema redistributivo do Orçamento de Estado. Portanto, o Estado pode ter esses papéis. Agora, um Estado forte, que não é necessariamente um Estado grande, é uma condição fundamental de eficácia de um país. João Leão, concorda com este desígnio relacionado com a governance pública colocada aqui? Há aqui dimensões em que concordo, outras que nem tanto. Eu aqui também aproveito a minha experiência, não só como alto dirigente do Estado, mas também de governação, em que lidei muito com a administração pública nos últimos 15 anos. Eu queria aqui dizer que, por um lado, concordo com a dimensão de que os dirigentes superiores do Estado são mal pagos, devia haver uma maior valorização significativa para conseguirmos atrair e motivar melhor os quadros dirigentes do Estado. Estou a falar de diretores gerais, dirigentes de institutos públicos, de algumas empresas públicas. Portanto, houve aqui um esforço feito nos últimos anos e na criação de centros de competências em áreas importantes, na área por um lado do planeamento no Estado, na área das competências digitais e na área das competências também ao nível jurídico. O que é que não concorda? O que não concorda é a ideia, eu penso que também que há uma excessiva ou que aumentou muito a partidização face a 20 ou 30 anos. Se calhar, a meu ver, e com a minha humilde opinião, acho que é uma visão do passado demasiado idílico. Eu lembro-me nos anos 80 e 90, quando mudava o governo, mudava tudo, desde o diretor-geral até o chefe de divisão no governo, tudo com cores políticas,
mudava de um governo, todas, até as chefias intermédias caíam automaticamente no Estado. Mas concorda que há um enfraquecimento da máquina pública? Hoje em dia, também depende um pouco das áreas, mas mesmo hoje em dia, mesmo quando muda um governo, em muitas áreas mantêm-se até as chefias de topo da administração pública. Mas há um enfraquecimento da máquina pública? Mantém-se e há novos mecanismos de recrutamento, de garantia de maior... Já não é nomeado qualquer pessoa, a pessoa tem que ter pelo menos um crivo prévio, alguma Deixa-me verificação. Colocar na questão. Há um enfraquecimento da máquina pública? Há também reguladores que não havia há 20 ou 30 anos, que também são pessoas, se formos ver, altamente de elevada competência e independência, que não havia este regime há 20 ou 30 anos. Portanto, não estou de acordo com a dimensão que haja maior partidarização da administração pública do que havia há 20 ou 30 anos. Podemos sempre achar que é exagerado ou não é, mas é uma visão, a meu ver, idílica do que era no passado. Estou convencido que o Estado tem que melhorar ainda a sua capacidade ao nível técnico, tem sido feito alguns esforços nisso, melhoria de algumas carreiras dessa área, mas melhorar as suas coisas. Até admito que podia-se pensar mais sobre esse assunto, de criar quadros competentes no Estado e ter os seus dirigentes mais bem remunerados, porque aí são francamente mal remunerados. Vítor Bento, não coloca esta questão da governance pública acima de outros eventuais desígnios, como a questão do conhecimento e da demografia, como tinha sido levantado aqui por João Leão? Há coisas que nós podemos controlar, há coisas que nós não podemos controlar. A questão da demografia é mais difícil de controlar por variedíssimas razões. Primeiro, porque os seus efeitos levam muito mais tempo, isto é, os trabalhadores daqui por 20 anos têm que nascer agora. Portanto, o que significa que se criasse uma política de aumento de natalidade, eu sou cético relativamente a isso, mas admitindo que nós tínhamos uma política de aumento de natalidade rapidamente, tinha efeito daqui por 20 anos. E as questões da governance pública têm efeito a prazo mais imediato. A governance pública, o problema não são só as pessoas. Aliás, a governance em geral, a questão da governance não são apenas as pessoas. A questão da governance são, por um lado, as instituições, as normas, as funções, o preenchimento das funções, a parte descritiva, mas depois são as pessoas, são as práticas e a cultura. E se estas coisas não tiverem alinhadas, a governance funciona mal no Estado como em qualquer outra área. Também nas empresas? E também nas empresas, claro. Mas no Estado tem vindo funciona particularmente mal e tem vindo a piorar toda esta forma. Aliás, eu não vou entrar em pormenores, mas, por exemplo, todo este problema que houve à volta da TAP, que andou durante não sei quantos meses na comunicação social, é pura e simplesmente um problema de má governança pública de alto a baixo, do princípio ao fim. E, portanto, essa é uma área onde nós podemos claramente melhorar e teríamos a obrigação de melhorar, aumentando, por um lado, o impacto do mérito na escolha das pessoas, porque uma coisa é a fidelidade, outra coisa é a lealdade. As pessoas que ocupam a administração pública devem ser leais ao governo e às orientações políticas do governo. Não lhes deve ser exigida fidelidade política ao governo e a quem no fundo, e a quem dá as orientações políticas legitimamente. Portanto, essa é uma distinção que é importante fazer. E depois é relativamente às condições de funcionamento, às normas de funcionamento, quer dizer, o ter as capacidades de delegar e de controlo, de transparência, portanto, todos esses mecanismos... Do ponto de vista mais alargado, a aposta nas qualificações e no conhecimento não é um desígnio só por si relevante para as próximas décadas para Portugal, sobretudo na forma como poderá arranjar os elevadores sociais desarranjados, na forma como poderá travar, digamos, a progressão das desigualdades no país. Mas insisto nesse ponto. A questão, quer dizer, há coisas, enfim, sobre as quais se pode atuar, outras não. Na parte das qualificações tem sido feito trabalho, aliás, como foi dito, e, portanto, as qualificações têm melhorado. Poderiam ter melhorado mais. Aliás, nós vimos agora recentemente os resultados, quer das últimas duas avaliações do PISA, onde são dados sinais de alarme. Eu não quero entrar nessa discussão que é demasiado curto prazo. Se é da pandemia, não, mas quer dizer, é demasiado curto prazo, e, portanto, mas deram sinais de alarme e, portanto, há que terem atenção se está a fazer o investimento devido ou não nas qualificações, mas isso é uma coisa que, de certa forma, está a ser feito, e nós o problema que temos é mais de retenção das qualificações
qualificações do que de geração das qualificações. Portanto, nós estamos a ver a imigração, enfim, dos meus amigos, quase toda a gente tem os filhos fora. Se não são todos, pelo menos tem uma parte dos filhos fora, e portanto isso é um sinal, devia ser um sinal de alarme. Não é que seja mau que as pessoas saiam, isso não é necessariamente mau, porque quer dizer, hoje em dia, com a integração do mundo, enfim, as pessoas altamente qualificadas são sobretudo... Se as condições económicas do país melhorarem, são as pessoas já não imigram. Agora, nós temos de ter a capacidade de reter essas qualificações, porque é verdade que nós aumentamos o emprego, mas aumentamos o emprego provavelmente não qualificado, porque em termos de desempenho económico, se nós formos ver, por exemplo, desde 2015, portanto, o período depois da crise, e formos olhar para o desempenho económico de Portugal, e se o medirmos pelo PIB per capita, que esse é que é, no fundo, o indicador de desenvolvimento, e medida em paridade de poderes de compra, que é aquela, enfim, que permite afastar problemas de ordens cambiais e do género, Portugal foi o 15º país da Europa em crescimento. Voltamos à tabela dos países que nos vão ultrapassar. Sim, não, quer dizer, isso acontecendo circunstancialmente não tem importância, acontecendo sistematicamente ganha importância. E, portanto, isto só para dizer que é importante aquelas condições de retenção dessas qualificações e, portanto, as condições de desenvolvimento do país, e aí há coisas a fazer. Ainda voltando à questão da estratégia, voltando atrás, e, portanto, como eu disse no início, é importante... Portanto, a estratégia de um país, precisamente como no caso do poder económico, o poder é todo descentralizado, isto é, quem cria poder económico são basicamente as empresas e, portanto, é um poder descentralizado. O poder da atuação do Estado é mais na capacidade de coordenação dos vários interesses, na concertação dos interesses privados com o grande interesse nacional e, no fundo, na mobilização da sociedade para um determinado desígnio. E, mais uma vez, também voltando à parte sistémica, quando nós nos endividamos, com os níveis de endividamento externo que nos endividamos, nós perdemos a autonomia estratégica. Ou seja, nós tivemos que ceder parte do controle da economia. E, portanto, aquilo que nós vamos vendo é que parte do controle da economia passa a ser feito a partir de centros estratégicos localizados no exterior. Mas está a diminuir. Não está nada a diminuir. Está a diminuir o endividamento, mas o controle da economia, sobretudo das grandes empresas, não necessariamente. E, portanto, essa é uma consequência. Os níveis de endividamento que atingimos não foram feitos para atingir este objetivo. Foram feitos para melhorar os níveis de vida imediatos da população. Mas uma das tais consequências sistémicas foi que fomos perdendo o controle estratégico de centros de decisão nacionais importantes. Para as próximas décadas, João Leão, era preciso uma mudança também no tecido empresarial português. As reflexões vão muito no sentido de um tecido que precisa de escalar, digamos, de pequenas e médias empresas para médias e para maiores, nesse sentido, e aumentar também, e depois aqui há várias opiniões, sobre o enquadramento laboral em termos de legislação e regulação. Qual é a sua perspectiva sobre isto? Portanto, eu, como referi, só referindo aqui uma dimensão, que a questão da demografia é importante não só para antecipar os desafios que temos pela frente, a vários níveis, económicos, financeiros, muito pesados sobre o Estado, mas, por outro lado, há algo a fazer, e vai ser um grande debate, o debate que vai atravessar o país nos próximos 10 anos, que é o debate sobre a questão da imigração. Ou seja, Portugal conseguiu combater, até certo ponto, este efeito nos últimos anos, com uma forte imigração, e vai ser um debate, vai ser, não tenho dúvidas que este vai ser um dos debates do país nos próximos 10 anos, porque nós vamos precisar, se quisermos manter a população ativa estável, vamos precisar de mais do que duplicar a população nascida no exterior em Portugal nos próximos 10 a 15 anos. Vai ser algo que vai atravessar tudo, antecipando aqui vai precisar de políticas ativas para atrair essas pessoas. E depois há a dúvida, não é só ter políticas ativas, é de perceber como é que a sociedade portuguesa reage a isso, e se o quer, e se consegue. Por um lado, se há limites. Por um lado, se há limites do que a sociedade consegue absorver e quer, e por outro lado, se conseguimos atrair também. Essas duas dimensões temos de ter sempre presente. O segundo aspecto, como referi, foi das qualificações, como também disse, também nos próximos 20 anos que se vai resolver o atraso de qualificações. Mas isto atraso resolve-se, se conseguirmos, e como foi referido, que a parte importante desses trabalhadores qualificados fiquem e consigamos atrair outros do exterior. É natural que haja alguma saída, e já não vivemos nos anos 80 e 90, que haja alguma saída e entrada. Temos que ter, ao nível das qualificações, um saldo, pelo menos positivo ou neutro, ao nível das qualificações, não ter muito mais saídas do que entradas.
Sobre as empresas. Terceiro, e agora caminhando mais para o perto das empresas, estas qualificações vão exigir uma mudança, porque são tão aceleradas, a mudança da qualificação em Portugal é onde é mais acelerada em toda a Europa, porque temos a geração que se está a reformar, que é menos qualificada que toda a Europa, e temos uma geração nova, que é das mais qualificadas, é tão acelerante e implica grandes mudanças no tecido produtivo para se adaptar também à mudança da natureza da população ativa. E aí eu admito, embora tenhamos de ter sempre cuidado, que haja algumas medidas de incentivo que contribuem para que temos que estar focados como é que conseguimos atrair empregos nestas áreas. Como é que isso se faz? Há medidas de incentivos ao investimento em várias áreas que podem ser pensadas, desenhadas, mas ao nível das medidas de apoio ao incentivo ao investimento e incentivo à contratação devem ser pensadas com esta preocupação especial. É uma vulnerabilidade que Portugal tem, porque de repente a população ativa está em mudança muito acelerada e não temos um tecido produtivo preparado para isto. Mas aí temos que ir a todas ou temos que escolher áreas de atração de investimento? Só uma dimensão. Este desafio das qualificações, já respondo às questões que está a colocar, este desafio das qualificações está associado a um outro desafio, que é um principal dos desafios que Portugal tem nos próximos 20 anos, que é o desafio do aumento da produtividade. Portugal é um país que teve um grande crescimento do PIB, um crescimento significativo do PIB, bastante acima da média europeia nos últimos 7 anos, até foi considerado aqui um milagre económico pelo Paul Krugman, mas a produtividade portuguesa ainda está bastante abaixo da média europeia e há muito a melhorar. E isto depende também de conseguirmos que estes quadros qualificados fiquem em Portugal e ajudem a promover o desenvolvimento da nossa economia. Em áreas específicas? As áreas, devemos evitar ser demasiado dirigistas sobre as áreas específicas, porque cabe também, em parte, ao mercado decidir onde é que somos competitivos e onde é que somos, mas o Estado também não deve perceber que há aqui uma transição tão rápida e corremos o risco de outros sítios atrair os nossos quadros qualificados, de sermos proativos nisso e pensar em áreas onde podemos atrair e não pensar apenas na... E quais são essas áreas, Julião? Há a tentação de pensar apenas na... Uma ou duas? Há a tentação de pensar... Para índice. Há a tentação de pensar apenas na indústria, mas não temos de pensar apenas na indústria, temos de pensar nas áreas de serviços qualificados, onde Portugal tem tido um sucesso nos últimos anos, e apostar nessas áreas, ou seja, serviços qualificados ao nível de exteriorização de serviços de várias empresas europeias que têm feito para Portugal, ao nível de serviços na área de financeira, de software, de tecnologias, a vários níveis que são feitos em Portugal e que Portugal tem tido algum sucesso, e apostar nessa área como área mas isso deve ser uma aposta relativamente transversal, ou seja, o Estado não deve estar aqui a interferir de forma excessiva. Mas pode estimular. Onde tem algumas dimensões, aqui, quer na área digital, quer na área ambiental, nas novas tecnologias, e eu aqui também tenho experiência também quando governo, em todos os governos europeus, todos os ministros da Economia e das Finanças da Europa competem muito para atrair estes novos investimentos na área digital e ambiental, em que Portugal também conseguiu posicionar bem, mas tem que conseguir se traduzir. Aquele grande investimento estava previsto, está previsto para Sines, é um exemplo desse tipo de investimentos, que na área digital, uma componente ambiental importante. Mas aqui referir que a questão da produtividade é absolutamente crítica, o Estado também tem o seu papel a fazer em simplificar determinados processos. Há aqui uma legislação que foi recentemente simplificada, mas tem que se ver depois na prática eficaz na área de licenciamento ambiental, que foi extremamente simplificada no último ano, que está a ser simplificada e tem que se perceber se está a ser eficaz, porque demorava muito. Portugal, a administração tem mais expedita na aprovação de investimentos e na autorização de investimentos. Agora, há essa também dimensão que referiu. Portugal também tem que criar condições para deixar com que as suas empresas cresçam mais, não depender tanto só de pequenas empresas. Isso não se decreta, não é? Isso não se decreta, mas também se pode criar condições para isso, não é? Criar condições que facilitem e aí reduzir o grau de informalidade é muito importante. Criar algumas condições que favoreçam o investimento e maior em escala também são importantes. Sim. E a redução da informalidade que beneficia muitas pequenas empresas. Deixa-me ouvir aqui, Vítor Bento. É possível fazer mais às empresas o que é das empresas, ao Estado o que é do Estado? Como é? Sim, mas o Estado pode criar condições que são mais favoráveis ou mais desfavoráveis ao desenvolvimento das empresas e, nomeadamente, ao crescimento das empresas. De facto, nós, se quisermos vencer o desafio da produtividade, nós precisamos ter mais grandes empresas. Porque, de facto, as grandes empresas é que têm a capacidade de ter escala
para ter inovação. Quer dizer, por um lado, para ter escala para diluir custos fixos e, portanto, para diminuir os custos de produção. Por outro lado, depois para ter otimização de processos e para ter capacidade de inovação, de desenvolvimento e tudo mais. Portanto, nós precisamos de mais grandes empresas. Só que nós temos uma cultura social, ou política ou social, muito hostil às grandes empresas, porque é hostil ao lucro. Portanto, se for ver no nosso quadro, há um discurso sistemático contra os grandes lucros. Ora, os grandes lucros não significam necessariamente uma grande rentabilidade. Os grandes lucros significam que as empresas empataram muito capital, porque as empresas que empatam muito capital geram mais lucros. Você pode ter uma pequena empresa muito mais rentável do que uma grande empresa, só que a pequena empresa gera poucos lucros, a grande empresa gera muitos lucros. Onde é que se manifesta depois politicamente, em ações políticas, esta hostilidade? No sistema fiscal. Nós temos um sistema fiscal de IRC que é progressivo, isto é, a taxa, não é o imposto, é a taxa de imposto cresce com o volume dos lucros. Ora bem, como o volume dos lucros está diretamente correlacionado com o volume de capital, isto é uma política fiscal que é hostil à acumulação de capital. O que é que sugeria em alternativa? O que os outros países mais desenvolvidos fazem, que é ter por um lado, que a taxa de imposto não seja progressiva. A taxa de imposto, a taxa de imposto aplicada aos lucros das empresas. Não estamos a falar do imposto sobre rendimento. Certo. Até porque os lucros das empresas depois são apanhados no rendimento. Portanto, a parte que depois vai para as pessoas concretas, é apanhada no imposto sobre rendimento. Agora, este imposto que é criado apenas sobre os lucros, enfim, que seja igual para todas e, portanto, que não hostilize a acumulação de capital. Porque depois vem outra coisa perversa. Porque depois o que acontece é que para compensar este grande desnivelamento que é feito por esta via, depois entra-se na negociação bilateral de benefícios fiscais, para fazer baixar casuisticamente a fatura fiscal das empresas ou de algumas empresas. E isto, além de ser discriminatório, porque isto depois depende da capacidade negocial ou da disponibilidade que o Estado tem para gerir favores com as empresas. Cria uma babel e, portanto, de regimes. Cria um babel de regime e cria um elemento altamente ineficaz do ponto de vista concorrencial e do ponto de vista de estímulo, de facto, à atividade livre das empresas. E isso, de facto, é um dos fatores adversos à criação de condições para o aumento da produtividade da nossa economia e, aumentando a produtividade, aumenta os salários. Porque o regime que nós temos, demasiado assente em pequenas e médias empresas e favorecedor de pequenas e médias empresas, é o regime que gera como output os baixos salários. Eu tenho aqui mais uma pergunta para si, mas João Leão gostava de ouvir sobre a questão da fiscalidade. O que é que se concorda com esta ideia de Vítor Bento? Há aqui uma dimensão importante que é esta. Eu não vejo a fiscalidade como seja uma varinha mágica que resolve tudo, ou seja, temos que ter consciência de que há aqui alguns aspectos que partilho, mas deixe-me chamar a atenção de uma coisa. Os regimes de incentivo ao investimento podem ter duas naturezas. Podem ser natureza contratual, e aí tem uma dimensão mais de ser específico a atuar na empresa, como foi dito pelo professor Vítor Bento, mas há regimes em Portugal de apoio ao investimento que são transversais, todos podem beneficiar, desde que invistam em setores produtivos, como temos o regime fiscal de apoio ao investimento, que é o REFAI, que é um regime transversal, que nas áreas de convergência, que são as autorizadas pela União Europeia, todos podem beneficiar. É possível travar esta questão da progressividade sobre os lucros que o Vítor Bento estava a levantar? A dimensão que eu acho que aqui é importante eu acho que há algum caminho que Portugal pode fazer, e nas condições financeiras em que está, para pelo menos não estar, agora Portugal aparece no mapa como um dos países que tem a taxa de IRC mais elevada, não é? Portugal poderia fazer um esforço no sentido de sair desse mapa, ou seja, para não ser um fator, em alguns casos, de desincentivo ao investimento em Portugal, porque aparece no mapa ao nível dos países europeus como a taxa de IRC. Acha que é possível fazer esse esforço? Eu penso que faz sentido fazer algum esforço nesse sentido, mas não digo que isso seja uma varinha mágica que vai resolver os problemas da nossa economia, mas é um esforço importante no sentido de não estarmos no mapa como algo que faça à partida chamar a atenção que desincentivar o investimento em Portugal por essa razão. Aliás, chama a atenção que a taxa de IRC efetiva em Portugal depois, e também é coerente também com o que estava a ser dito, não é mais elevada que nos outros países. Tem uma multiplicidade de situações, tem benefícios fiscais e umas taxas de IRC, que a taxa de IRC transversal atinge valores. Porquê é que não se consegue simplificar todo esse regime? Já esteve lá no coração dessa máquina, porquê é que não se simplifica?
Por um lado, temos que perceber que, em contexto, é que Portugal teve nos últimos anos. Ou seja, a taxa de IRC aumentou muito durante o período da Troika. Foi nessa altura que aumentou essencialmente. Depois, nos últimos 7 anos, estabilizou. Houve um caso ou outro que subiu um bocado e desceu noutros casos. Ou seja, houve ali, desceu mais para as pequenas e médias empresas e subiu um bocadinho a taxa, a derrama no E agora, é possível já fazer essa simplificação? Nos últimos 7 anos tem havido alguma estabilização, não houve grandes alterações. E estamos em condições de avançar agora nesse sentido? Houve um grande aumento das taxas, foi durante o período da Troika. Agora temos uma situação financeira mais estável e que faria sentido Portugal sair do tal mapa dos 2 ou 3 países que têm essa taxa que se destaca e que pode ser, à partida, dissuasora de algum investimento estrangeiro. Agora, eu queria chamar a atenção daqui de outro aspecto, que é um outro desafio, se me puder chamar. Deixe-me só um desafio, eu já vou assim. Que é um desafio que eu acho que também, de forma temos que chamar a atenção também, que para a economia também é importante, que é a questão da habitação. Já vou aí. Vítor Bento, falámos aqui por alto a questão das áreas. Devemos apostar em determinadas áreas na atração de investimento? Eu coloquei esta questão há pouco. Na sua perspectiva, isto faz sentido? A reflexão sobre áreas prioritárias vem de longe, quer dizer, nós já debatemos os clusters, já quase ninguém se lembra, e outras questões. Devemos fazer isso? Olha, eu tenho sempre muito medo quando os grandes empresários portugueses são funcionários do Estado. Isto é, as pessoas que sabem onde se deve investir estão no Estado. São os empresários. Não, isto é, quando as pessoas que sabem onde devem investir estão no Estado, isto é, não investem em lado nenhum, portanto são funcionários do Estado. E, portanto, para ter uma resposta correta a essa pergunta, a pergunta deve ser feita a quem está disposto a investir e, portanto, no fundo, quem tem ou o feeling, ou o conhecimento, ou a intuição de saber quais são os setores onde que têm possibilidade de sucesso. O que o Estado tem que criar são as condições para que esses investimentos se realizem, portanto, e para que as pessoas possam fazer as escolhas, enfim, que considerem mais adequados aos projetos onde estão dispostos a arriscar o seu capital. Isto não quer dizer que o Estado não possa estabelecer condições de orientação, de definição de caminhos, nomeadamente para determinadas atividades. Por exemplo, nós neste momento estamos num processo universal de transição climática e, portanto, de combate às alterações climáticas, e isso obviamente obriga a impor um conjunto de regras que dificultam determinado tipo de investimentos que são adversos ao ambiente e facilitar investimentos que são favoráveis ao ambiente. Portanto, isto é só para dar um exemplo de casos onde o governo pode estabelecer barreiras que limitam uma avenida dentro da qual depois são os empresários privados que escolhem onde é que devem investir. Na tecnologia, nos recursos especializados que vamos formando também no país. Pois, mas mais uma vez, nós temos é criar condições para que quem possa criar esses empregos acha que tem essas condições para poder criar. Porque se eu for funcionário do Estado, eu posso ser diretor-geral, posso inclusivamente ser ministro, e eu posso achar quais são os setores mais sexy ou mais interessantes. Mas não sou eu que vou lá para o meu dinheiro. Mas pode criar condições para o investimento. Mas isso é o que eu estou... Mas as tais condições, isto é, devem-se definir barreiras, enfim, que definem a avenida na qual se pode investir, para tornar difícil coisas que podem ser adversas, e a questão ambiental é um bom exemplo do que pode ser adverso. Podem-se criar, e há incentivos para isso, determinadas áreas, enfim, que correspondem àquilo, enfim, que o conhecimento geral aponta como sendo o futuro. Portanto, neste momento, claramente, o desenvolvimento tecnológico é algo que é praticamente imparável. Portanto, todas as atividades que possam funcionar na fronteira da tecnologia são bem-vindas, e obviamente isso podem beneficiar de incentivos de investimento, sejam fiscais, sejam outros, mas mais uma vez, depois quem vai arriscar o seu capital é que sabe onde é que pode... Estamos mesmo a fechar, mas queria falar sobre a habitação e gostava de lhe dar esse tempo. A habitação também, Portugal é um dos países da Europa que tem um rácio entre o preço da habitação e os salários mais elevado, ou seja, isto é um forte desincentivo à localização também de empresas nas grandes cidades europeias, na área de Lisboa e do Porto. Sim. É um fator que mina a nossa competitividade, torna mais difícil reter cá os novos jovens qualificados, porque há uma grande diferença entre o salário e o preço da habitação, e é algo que, embora não seja que se possa resolver facilmente a curto prazo, a médio e longo prazo, cabe muito ao Estado resolver este problema. Não necessariamente o Estado tem que intervir construindo, mas no ordenamento do território, o Estado, facilitando zonas onde se pode construir,
tem uma capacidade, cabe ao Estado, tem uma grande capacidade para fazer reduzir drasticamente estes preços. Mas para isso precisa continuar uma estratégia agressiva de criar, porque Lisboa, o preço da habitação também de alguma forma reflete o sucesso ao nível do emprego e do turismo e da atração de trabalhadores para as grandes áreas de Lisboa e Porto, mas isto mostra que esta grande divergência que há entre os preços e os salários e os custos de construção mostra que o preço das rendas associado aos terrenos está extremamente elevado e é algo que cabe ao Estado reduzir isto e pode fazer isto através de políticas de ordenamento do território. Muito obrigado pela vossa presença. Os economistas Vítor Bento e João Leão olharam para o estado da nossa economia atual, os últimos 50 anos e as perspectivas já para as próximas décadas, os próximos anos, do ponto de vista económico, nesta reflexão a propósito das 5 décadas de democracia em Portugal, que junta aqui no Da Capa à Contra Capa a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Renascença. Este programa pode ser ouvido na íntegra nas plataformas digitais habituais, através da sua versão em podcast. Este programa tem um genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Foi o último programa deste ano. Regressamos naturalmente em janeiro com outras reflexões, nesse ano em que se vai assinalar então esta data redonda da democracia em Portugal, com esses e outros temas em debate, o desejo de boas entradas em 2024 e reflexões que estão disponíveis a todo momento digitalmente neste programa.